Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, ou popularmente, como a gente já ouviu falar, o derrame. Na realidade, é, o derrame, enfim, o AVC, o AVE, ele vai decorrer de uma lesão, né? Ele pode ser isquêmico ou ele pode ser hemorrágico. Então, o isquêmico é o mais comum e ele é causado pela falta de sangue em uma determinada área do cérebro. Por isso que a gente vai pensar que ele é decorrente de uma obstrução da artéria, né? Já o acidente vascular hemorrágico é causado por um sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. Nos dois casos, vai faltar tanto oxigênio como uma nutrição em determinadas áreas do cérebro, podendo gerar inclusive perda de função de neurônio, e os sinais e sintomas vão depender muito da área atingida. Outra condição também se chama AIT, o ataque isquêmico transitório. Ele, na realidade, ele consiste também numa interrupção temporária desse fluxo sanguíneo. Só que, claro, apesar de ter sinais e sintomas semelhantes, ou muitas vezes iguais, de um AVE, ele vai ter uma reversão do quadro espontaneamente num curto espaço de tempo. Na realidade, para a gente ter uma ideia, o AVE é a segunda causa de óbitos no mundo e a principal causa de incapacidade nos adultos. Então, é uma condição que merece a nossa preocupação e gera um nível de incapacidade nas pessoas, né, que são vítimas disso, inclusive atrapalhando a vida pessoal, atrapalhando a produção laboral dessas pessoas. Para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde disse que a cada 6 segundos, independentemente da idade ou do sexo, alguém em algum lugar do mundo morre por um AVE. Então é super importante a gente tentar reconhecer sinais de um AVE para poder proceder rapidamente, encaminhar para um centro adequado. Existe inclusive uma frasezinha, né, composta por palavras, por exemplo, sorria, abrace, música e urgência. Então, por exemplo, peça para o paciente sorrir, para você observar se ele tem um desvio de rima, né? Por exemplo, uma boca torta, que ele não tinha antes. Peça para ele erguer os braços, né? Então, abrace para ver como ele vai posicionar os membros. Né? Normalmente há uma perda de força desses membros superiores. A música a gente usa para tentar observar se tem alguma dificuldade de fala, uma disartria. Então, você pode repetir uma frase de uma música e pedir para ele repetir novamente, né? E a urgência é você ligar para o SAMU 192, né? Encaminhar mais rapidamente para um hospital. A gente sempre fala em hospital que tempo perdido é cérebro perdido. Então, quanto mais rápido se puder realizar o atendimento desse paciente, mais cérebro se ganha. Todo mundo é propenso a ter um AVE, né? Só que há pessoas que são sorteadas, né? Elas contemplam mais fatores de risco de uma forma mais intensa. Por exemplo, a questão de hipertensão, diabetes, tabagismo, uso e abuso de drogas, incluindo o álcool, estresse, sim, situações estressantes nos colocam à deriva, né? Também. Doenças cardiovasculares, o sedentarismo e outras doenças do sangue, por exemplo, né? Muitas vezes um paciente pode até superar, né, um AVE, mas em boa parte dos casos sempre alguma sequela fica. Né? Com frequência é possível constatar sequelas
pós-AVE nos pacientes, né? Por exemplo, um déficit motor, um déficit sensitivo, uma afasia, né? Que é a afasia ligada à linguagem, né? Por exemplo, a área de Broca, área de expressão da linguagem, ou a área de Verne, que era destinada à compreensão da linguagem, dependendo, claro, da área, né, em que ocorreu essa lesão, né? Pode haver também uma apraxia, né? Que, então, na apraxia, o paciente ele perde, né, a capacidade de se expressar por gestos, de realizar tarefas motoras em sequência, por exemplo, né? Pode ocorrer também uma negligência, né, que é comum em lesões do hemisfério cerebral não dominante. Claro, tudo depende, cada caso é um caso. Pode ocorrer também uma agnosia visual e também o déficit de memória. Déficit de memória é bem frequente, pelo menos nos pacientes que eu observo no meu consultório ou no hospital também, né? Principalmente quando essa lesão, né, ela envolve a questão de áreas importantes de fala, de memória, enfim, de linguagem, que pega a região temporal do cérebro. Então, muitas vezes a pessoa perde a capacidade de lembrar de fatos, de recordar de datas, de episódios, de nomes, enfim. Então, isso pode acontecer também. Também pode acontecer sequelas relacionadas a tronco cerebral, né? Porque no tronco cerebral nós temos centros responsáveis por atividades vitais, né? Como, por exemplo, a respiração. Então, uma lesão ali também pode dar bastante prejuízo. Outra coisa também que é bem frequente são alterações comportamentais. Então, dependendo da área em que pegou essa lesão, a gente pode ter quadros de agitação psicomotora, quadros de apatia, né, de sintomas de perda de iniciativa ou de manifestações intempestivas, como se fala popularmente, explosões de raiva, sem um gatilho, né, sem uma causa aparente. Então, isso também atrapalha muito o convívio desse paciente com cuidadores. Outro aspecto também que é bem frequente é a questão da depressão. Então, é frequente observar a depressão iniciada após um AVE. São os sintomas clássicos de depressão, apatia, né, como tristeza, apatia, alteração de sono, transtornos alimentares. Às vezes a pessoa come muito ou passa a comer pouco, vai alterar o padrão de alimentação que ela tinha. Né? Então, isso também é um dado importante. Alguns podem até ter um quadro de transtorno do estresse pós-traumático, né, com pesadelos, com terror noturno, com uma tendência a trazer a lembrança daqueles episódios, às vezes, de pródromo, né, quando a pessoa consegue ainda recordar isso. Bem, então, a importância do tratamento pós-AVE, depois que as lesões foram estabilizadas, você ter toda uma parte de reabilitação cognitiva, né, neuropsicológica, com o neuropsicólogo e também outros profissionais de saúde, claro, obviamente, né, médico neurologista, psiquiatra, fisioterapeuta, enfim, por aí vai. O curso, né, dos sintomas, das sequelas, a gente não tem como prever. Tem pacientes que respondem bem a medicações, a reabilitação neuropsicológica e acabam tendo uma melhora, né, da sua capacidade, da sua autonomia. Tem outros que não. Tudo depende, né, da reserva cognitiva do paciente, do tipo de lesão que a pessoa teve, do tempo que decorreu, né, até ser socorrido, enfim, tem um oceano de possibilidades que faz um caso singular em relação ao outro. Tá bom? Um abraço.